Olá, amigos e amigas, muito bem-vindos a mais um estudo do livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, sob a psicografia de Divaldo Franco. Hoje estamos com os nossos queridos Tânia Menezes e Marcelo Neto para fazer o estudo e aprofundamento. Mas antes vamos começar com uma prece, elevando nossos pensamentos, entrando em conexão com os espíritos que nos protegem, que nos dirigem, pedindo que estejam conosco nesse trabalho, que possam nos guiar, nos inspirar, para que possamos todos aprender e, acima de tudo, poder praticar no nosso dia a dia todos esses ensinamentos que receberemos. Agradecemos a nossa mentora, Sueli Caldas Schubert, que nos acompanha sempre em nosso trabalho, a iniciadora deste grupo. A Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda, que nos proporcionam a oportunidade de nos aprofundar nos estudos da nossa realidade como espíritos eternos, sempre aprendendo sobre a vida no mundo espiritual e a vida aqui na Terra. Agradecemos ao Mestre Jesus por outra oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, com nossos corações transbordantes de alegria. Pedimos permissão para começar os nossos trabalhos. Que assim seja. Então, eu vou começar com o resumo. De novo, o capítulo é o capítulo 28, que chama Os Trabalhos de Recuperação. Esse capítulo, basicamente, é Dr. Bezerra falando numa reunião espírita, uma reunião mediúnica no plano espiritual, onde todos os personagens da nossa história são trazidos, principalmente Julinda, que vai se preparar para receber, que está numa instituição e vai se preparar para receber Ricardo como um filho, do qual ela já fez um aborto, que foi a razão dela ir parar no manicômio. Também Manuel, que conhecemos no capítulo passado, a mãe, Dona Angélica, o pai, o marido, todos eles trazidos. Então, começa com o Dr. Bezerra conversando com Ricardo, que, se vocês lembram, no capítulo anterior, foi levado a uma reunião mediúnica, teve o choque anímico, e agora ele está se preparando para outra comunicação. Ele diz a Ricardo que, quando havia planejado o renascimento na condição de filho da Julinda, pensava em vingança. E ela, naturalmente, assimilava o pensamento dele e o temia, e preferiu recorrer ao crime a padecer a ira dele, sem se dar conta que a vida, na sua indestrutibilidade, muda as cenas e os personagens, sem que se modifique a realidade de cada um. Somente quando se ama é que se altera em profundidade a paisagem do existir, porque o ódio apenas piora o quadro emocional, sem que se transforme o panorama interior da criatura. Diz a Ricardo que não te apercebias de que os fatos não sucedem ao capricho de cada um, a desordem, e o renascimento dele estava previsto pelos mensageiros, não sendo, portanto, uma exigência caprichosa e infeliz da parte de Ricardo. Agora, sofrida e necessitada, Julinda dispõe-se ao resgate, e será a lei divina que disporá dos processos e mecanismos reparadores que ela precisa, sem a interferência perniciosa dele. Não esqueças que o ódio é o amor enfermo e que a vingança é a loucura do amor. E também que, ferindo a Julinda, maltratarás Roberto, que nada te fez de mal. Será lícito retribuir o sadio ministério com ingratidão e veneno destruidor,
da maldade? Dona Angélica, por sua vez, que te padeceu a sanha perseguidora, relembrando o capítulo anterior, Dona Angélica era a escrava que morreu, que era esposa de Manuel, e que morreu por desgosto pela morte de Manuel, quando Ricardo era o senhor de escravo. Será justo feri-la por desejar-te a redenção? Ela te perdoa, abre os braços acolhedores e afetuosos. Diante dela, onde a tua inocência? Ela poderia ter resvalado na mesma condição de Manuel, porém te perdoou. Observa nosso infeliz irmão, falando de Manuel, que caiu por culpa própria, no entanto, foi empurrado pelas tuas mãos. 2 vezes que Ricardo matou Manuel em encarnações anteriores. Considera os 2 caminhos que te desdobram à frente. Não há violência no Senhor. A opção é sua. Renuncia à paixão para conquistar a emoção libertadora, que é programa para todos nós, queiramos ou não, porque a nossa é a fatalidade do bem, concedendo-nos a vitória sobre nós mesmos. Não espere, porém, um roteiro de flores e alegrias. Afinal, o maior devedor és tu mesmo. Todavia, desejamos julgar os atos passados. Não te desejamos julgar os atos passados. Além disso, não nos podemos esquecer de Manuel, 2 vezes seguidas vitimado pelas circunstâncias que te envolvem. Ele tem urgente necessidade de renascer, até mais imediata de que você. Virá ao corpo, no entanto, assinalado por graves limitações orgânicas, necessitando seu apoio, amparo e compreensão, no qual a mãezinha também participará, se recuperando assim do mal que te fez, sofrendo por amor ao filhinho, frágil e dependente, motivo da indiferença de uns e do constrangimento de outros, mas para ela assim mesmo um tesouro. O benfeitor apresentava as engrenagens da lei de causa e efeito. Fez uma pausa para permitir a Ricardo, quanto a todos nós, diz Miranda, melhor assimilação do processo superior de justiça. Mas então prossegue. O olho por olho e dente por dente foi substituído pelo amor que cobre a multidão de pecados, com que Jesus nos concede a ventura através da vitória sobre o mal pela ação contínua do bem. A agressão é sempre dirigida ao equilíbrio geral, e não às criaturas. Assim sendo, é à harmonia geral que devemos oferecer os sacrifícios, refazendo a ordem que desarticulamos. Ninguém deve nada, portanto, a ninguém, senão a vida, na qual todos estamos mergulhados. E, por fim, verás Dona Angélica e Roberto envolvidos no programa desses sofrimentos. O amor deles, porém, fará que menores sejam suas dores, ressarcindo assim no afeto diferenças antigas do equilíbrio de comportamento. Nada fica esquecido nas superiores determinações do mecanismo de evolução. Ricardo, então, despertava para outra realidade, e novas reflexões lhe passariam a povoar a mente aturdida. É certo que não sucederiam os acontecimentos com facilidades. A cura e a cicatrização seriam demoradas. A programação terapêutica seguiria o seu curso, dependendo dos resultados de cada um dos envolvidos. A um sinal do mentor, Genésio Duarte passou a aplicar recursos fluídicos de desmagnetização nos centros coronário e cerebral de Manuel Alfredo, que estava incorporado em Jonas. Aqueles minutos de intercâmbio psíquico e perispiritual com o médium beneficiaram expressivamente o irmão, que, ajustado ao molde humano do companheiro encarnado e assimilando as energias benéficas do ambiente, modificou-se-lhe um pouco o aspecto e agitação incontrolada, diminuindo a ferocidade acumulada e as densas vibrações de auto-hipnose, bem como das induções negativas de que o mesmo fora vítima durante anos. O contágio do bem é de eficiência imediata, por isso que a vida resulta de um ato de amor do nosso Pai.
E à medida que as energias perniciosas eram dispersadas, as que se encontravam fixadas no centro cerebral do sofredor, Miranda nos diz que viam deslindar-se um fio negro de substância pegajosa que emanava um odor desagradável. O técnico em passes, porém, permanecia inatingido pelas irradiações negativas, porque em concentração profunda produzia, por sua vez, correntes de uma energia que o envolvia em suave tonalidade prata violácea. A entidade atormentada gemia como se estivesse sob uma cirurgia psíquica um pouco dolorosa. Dr. Bezerra explica, em voz baixa, a Manuel Filomeno, as forças deletérias absorvidas impregnaram-lhe os centros perispirituais tão profundamente que se condensaram, impondo-lhe a compleição simiesca na sucessão do tempo. As ideias pessimistas e deprimentes, gerando nele a forma pensamento que lhe era imposta pela hipnose de outros companheiros, empedernidos no mal e impenitentes, atuaram no corpo de plasma biológico, encarregando de submetê-lo à situação que se encontra. Mesmo nesse caso, estamos diante de uma forma de obsessão por subjugação deformadora. Os fenômenos de licantropia, zoantropia e monoideísmos diversos produzem a degenerescência da harmonia molecular do perispírito, que aprisiona a vítima a mentes mais poderosas, que conhecem o mecanismo de evolução, embora profundamente vinculadas ao mal. Sucede, porém, que as inteligências cultivadas que se esquecem de Deus e do amor se ensoberbecem e pensam poder atuar na condição de pequenos deuses. Tornam-se entidades extremamente infelizes que se situam nas regiões inferiores do planeta e se atribuem o controle de muitas vidas e que delas, infelizmente, necessitam, tomando-lhes da condição mental e interferindo no comportamento. São de poder transitório, certamente, mas, por enquanto, de resultados muito prejudiciais à economia moral e espiritual do homem e do planeta. Miranda, então, nos diz que o corpo do médium toma a posição normal na cadeira, enquanto a face da entidade experimenta uma sutil remodelação. Ele nos diz que estava diante de uma recuperação. A cirurgia psíquica feita nesse caso servia de molde para refazer o psicossoma do médium encarnado em transe por desdobramento parcial. Quando o irmão Genésio terminou a tarefa, era visível a melhora do comunicante espiritual. Então Bezerra fala a ele: recorda-te agora o amor, inclina-te para o amor e desatrelarás a mente sofrida das cadeias de sofrimento que te oprimem. A benfeitora da tua esposa vai te receber como filho, ao lado do teu adversário que te protegerá, impedindo ambos que novos sofrimentos desabem sobre ti. Será, porém, necessário que te entregues a ele sem receios. Esqueça o mal. Desliga a tomada da corrente do ódio e pensa na energia da gratidão. Não sofreste o golpe da escravidão sem a presença da culpa. Não passaste pela traição do familiar sem que houvesses em curso no processo de sofrimento. Houvesses procurado entender e a situação seria outra. Preferiste, porém, a rampa da queda. A escada de ascensão. Sobe agora, aceitando as mãos que te dirigem em socorro e eleva-te. O sofredor não conseguia falar nada, impossibilitado por razões óbvias, e Dr. Bezerra continua. A nossa Joana está aqui conosco, será sua avó. Nos últimos anos do corpo dela, cuidará de ti, acompanhando e estimulando o teu crescimento para Deus. A reencarnação sublima os laços de afeto, ampliando a dimensão do amor, que deixa de ser a escravidão pelo desejo, a fim de transformar-se na libertação pela felicidade. O irmão Juvencio conduz a senhora Angélica, perto de Manuel Alfredo. A dama sensibilizada, apesar de não compreender o que acontecia à volta em razão dos seus atavismos religiosos, acercou-se sobre a ação mental do esposo e do benfeitor e abraçou o antigo marido, incorporado em Jonas. O espírito sentiu o abraço afetuoso e comoveu-se,
começando a chorar copiosamente. Enlaçou-a por vez, a princípio timidamente, para depois estreitá-la com imensa ternura, um gesto algo canhesto. Sem apresentar qualquer mal-estar ou desconforto pelo ser espiritual, o que deu a Manuel Filomeno uma ideia da dimensão do valor moral, ela contribuiu para auxiliá-lo na próxima recuperação. Bezerra, então, diz que daqui sairás, meu amigo, para uma região diferente daquela onde foste buscado. Dentro de alguns anos será recambiado ao corpo e rogarei ao Senhor permitir-me acompanhar-te à hora de iniciar a viagem e te assistindo de quando em quando. Nunca te ouvides deste momento, segue e não temas. Amigos afetuosos e sábios lhe darão assistência e cuidarão de ti. Agora, dorme e sonha com o futuro. Repousa hoje, para despertares logo mais com esperança nova. O espírito adormeceu sem resistência e foi desligado, então, do médium. Dr. Bezerra dá algumas instruções finais aos cooperadores presentes. Antes, porém, de serem reconduzidos, Julinda ao hospital por Dr. Figueiredo e os demais participantes encarnados aos seus lares, concluiu: nossa irmã, obsessa, experimentará em breves dias uma grande melhora, podendo ser retirada, então, do manicômio e levada para o lar, onde serão providenciados recursos para seu reequilíbrio total. O futuro abençoará os labores desta madrugada. E, finalmente, diz: oremos encerrando nossas atividades. Diz, então, uma prece, agradecendo ao Senhor Jesus a oportunidade, abençoando, pedindo a bênção, a tentativa de serviço edificante e pedindo ajuda para valorizar o milagre das suas horas, nos que podemos adquirir o benefício próprio e do nosso semelhante. E despede-se, então: Senhor, despede-nos em paz. Em clima de elevação, os trabalhadores desencarnados conduziram seus pupilos, sob forte alegria interior, aos seus respectivos destinos, e o trabalho foi, então, concluído. Este seria, então, o nosso resumo. Vamos, então, chamar nosso companheiro Marcelo para começar os aprofundamentos. Marcelo, é com você. Muito obrigado, João, pelo resumo, trazendo detalhes muito importantes para que a gente possa, de alguma forma, trazer alguns trechos deste capítulo para o aprofundamento. Bom, olá, amigas e amigos que se encontram também unidos nessa oportunidade de estudo desta obra tão importante e nos trazendo elucidações magníficas a respeito desta dinâmica que se dá entre os dois planos da vida. Nós retiramos deste capítulo algumas palavras e algumas chaves, algumas frases chaves. Retiramos ali renascimento, retiramos a questão do ódio, do amor como necessidade absoluta para que a vida possa continuar com uma felicidade. Trouxemos aqui as questões da lei de causa e efeito, do perdão, principalmente, para que, nesta dinâmica relacional, aqueles que fazem parte deste enredo, que, naturalmente, é como se fosse uma cópia de tantos e tantos enredos que fazem parte das nossas vidas, da nossa situação cotidiana, nós gostaríamos de relembrar, talvez numa passagem do Livro dos Espíritos, entre as questões 1007 e 1009, quando Kardec traz algumas perguntas que nos merecem reflexões, se existem espíritos que jamais se arrependem. E a resposta é muito interessante quando nós vamos observar. Diria que o arrependimento pode até ser tardio, mas pretender que jamais estes espíritos, nós mesmos, não nos arrependamos, seria negar a lei do progresso e dizer, nas palavras dos espíritos, que a criança não pode se tornar adulta. Então, mostrando que há um processo de crescimento, vida após vida,
e através daqueles que já passaram por estas paragens de dor, de sofrimento, agora na posição dos mentores, porque sabem mais, nos orientam, aqueles que ficamos na retaguarda, dizendo que a bondade divina, ela é infinita, e a eternidade das penas corresponderia à eternidade do mal. A gente, quando vai olhar a pergunta 171 de O Livro dos Espíritos, que muitos de nós já sabemos de cor e salteado, está ali na Justiça das Encarnações, e Kardec pergunta em que se baseia, em que se fundamenta o dogma da reencarnação, e os Espíritos respondem na justiça divina e na revelação. Porque aí eles falam, e repetimos, alguma coisa assim, que um bom pai sempre deixa a porta aberta para um filho que verdadeiramente se arrepende. E aí a gente lembra daquela cartinha que Pedro envia à comunidade que ali fazia parte, dizendo que o amor cobre uma multidão de pecados. A lei de Talião, sem dúvida, vigente antes do advento da segunda revelação, que é Jesus, deixa de ter sentido. E ali, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, entre os versículos 43 e 47, e a gente vai encontrar isso até no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus quebra o paradigma completamente. Ele vai falar assim, todos nós aprendemos, lógico que Jesus vai falar com uma beleza indescritível, aprendemos que com a lei de Talião, ele não menciona nem a lei de Talião, aprendemos que amaremos o nosso próximo e odiaremos os nossos inimigos. E ele propõe algo diferente, revolucionário. Se há 2.000 anos aquilo era revolucionário, impressionante como ainda isso hoje é tão difícil. Porque ele fala, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E traz toda uma narrativa para que a gente possa iniciar um movimento de perdão, de amor, de direcionar todos esses potenciais ainda que estão se desabrochando dentro da criatura em direção, nem que seja do próximo, para nós mesmos, para que a gente possa ter felicidade. Porque quem ama mais é feliz, quem perdoa se liberta e segue e prossegue em condições muito mais nobres. Porque o amor é a base que vai permitir que o perdão, no caso ali Bezerra propondo a Ricardo, naquela dinâmica, para que ele não era sem dúvida um santinho. Lógico que o erro de Julinda, um erro não vai justificar o outro, mas que havia toda uma situação e que ele não se colocava de uma forma como um injustiçado. Há muita injustiça no mundo, sem dúvida, mas nenhum injustiçado, porque todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, o que vai dar vida e força a uma verdadeira proposta de perdão vai ser esse amor. E todos nós podemos ir um pouco além. E para que a gente possa entender esta relação, trazendo a fala de Bezerra para Ricardo, propondo a oportunidade bendita que se estava ali apresentando, explicando de uma forma muito sucinta a lei de causa e efeito, quase que numa doutrinação, como muitos de nós gostaríamos de fazer nas reuniões mediúnicas, nós vamos perceber que nesta elucidação, o amor que Bezerra está falando, como se fossem determinadas camadas, ele está pedindo a proposta de não dar um salto quântico, mas que a vida não seria de fácil, iriam ter os percalços, as dificuldades, mas que este processo de amar um pouco mais, de fazer um périplo em torno de uma ação, de se doar um pouco mais, demandaria esforço, coragem, mais o convite da verdadeira libertação para o espírito Ricardo. E a divindade, através do próprio Cristo, nos apresenta a beleza de uma mensagem que atravessa os séculos e vai desafiando as questões relacionadas ao orgulho, ao egoísmo, vai nos expor muitas vezes como hipócritas e vai convidar aos simples, aos humildes,
a se unirem numa proposta de verdadeiro amor, de verdadeiro perdão. A bondade para com todos, a compreensão para com as imperfeições alheias, como está ali, o perdão das ofensas, como Jesus entendia a caridade, é a resposta que está ali no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, e a máxima desta doutrina, que é fora desta caridade entendida por Jesus. Não vai haver salvação para nenhum de nós. Vamos ficar patinando nestes ciclos de ódio, de desespero. Toda a moral de Jesus vai se resumir na caridade e na humildade. Estas duas virtudes totalmente contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E aí nós temos neste capítulo 28, que vai nos trazer de uma forma belíssima, através da lucidez de Bezerra e a anuência da equipe espiritual que faz parte daquele conjunto, esta lógica da proposta de renascer na carne como uma condição fundamental daquele grupo de espíritos e almas comprometidas com a própria lei de Deus para uma reabilitação. Então, aí está então a proposta da reencarnação, como está ali na pergunta 171. Reencontrando-se todos eles ali, naquelas questões do ódio, do rancor, nos ressentimentos, forjaram as relações do passado e do presente. E se pudéssemos, de alguma forma, trazer aqui uma espécie de uma linha de raciocínio, talvez na própria fala de Bezerra, uma linha de raciocínio estabelecendo uma espécie de plataforma de amor e de perdão para Ricardo, que estava recebendo o convite da reencarnação, para Julinda, que seria sua mãe e o iria receber, para Manuel Alfredo e todos aqueles envolvidos. Para que eles pudessem ser inseridos, nós poderíamos talvez trazer alguns passos que se encontram no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Eu vou trazer, então, de repente, uma tentativa de trazer nas bem-aventuranças, e não todas elas, mas pelo menos em 5 delas, para que a gente possa, numa espécie de emulação de um convite para Ricardo, para que ele possa se enxergar melhor, se perceber verdadeiramente filho de Deus e aceitar o convite. Nós poderíamos trazer aqui humildade, como talvez a primeira bem-aventurança, Mateus, capítulo 5, acho que é o versículo 3, as lágrimas, uma segunda oportunidade, aqueles que choram, que serão consolados. A gente pode falar de mansuetude, aqueles que vão herdar a terra, os brandos, os pacíficos. Uma quarta bem-aventurança que fala de uma justiça, não a justiça dos homens, mas uma justiça que vai muito além das questões circunstanciais e que podem muitas vezes ser confundidas com a lei de Talião. E, por fim, a gente pode trazer o quê? A misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes vão receber a misericórdia. Talvez a gente possa, nestas 5 bem-aventuranças, escrevinhar, sectarizar ali dentro da fala do nosso Bezerra, quando convida o Ricardo para que ele aceite a proposta e possa alcançar a felicidade. Então a gente pode trazer aqui o primeiro passo, humildade. Aí a gente lembra daquela bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Vamos falar de humildade de repente. Bezerra está convidando o Ricardo, seja mais humilde. Olha o que a gente está te oferecendo. Olha a oportunidade. Então, a humildade, nesse sentido, super importante, porque o orgulho é uma das principais causas de nós não perdoarmos. O orgulho vai nos bloquear de amar, vai nos prendendo nas dificuldades, na questão de abrir o coração para a vida verdadeira. E aí, com humildade, a gente consegue se conectar com Deus, naturalmente, e vamos permitir que este amor vá fluir através de uma fonte não só que nos permeia, mas que nos apoia. A humildade, talvez, nessa fala de Bezerra, proposta, enviada, endereçada ao Ricardo, ela vai ajudar
a abrir os olhos do Ricardo para que ele possa ver quem realmente nós somos. Filhos de Deus, mas ainda frágeis. Não somos mais nem menos, não somos os justiceiros, não somos os injustiçados no sentido lato da palavra. Nós estamos sujeitos a uma lei de ação e reação. Então, esta humildade, ela vai nos impedir de achar que nós temos mais valor do que nós realmente temos. E também vai nos impedir de nos menosprezarmos, ou seja, vai colocar a gente no lugar onde a gente merece neste momento. Ou seja, senta o facho, bota o galho dentro, se ajusta onde você está e percebe a proposta de libertação. Aí a humildade, então, nesse sentido, ela vai se opor ao orgulho, que por uma questão, muitas vezes, de insegurança, de dor, ela vai nos ter uma imagem, talvez, distorcida de nós mesmos, criando valores muito falsos, muito equivocados, e vai gerar, sem dúvida, uma situação de muita fragilidade. Então, essa forma de ver o mundo, que talvez Bezerra esteja propondo a Ricardo, de ver o mundo de uma forma muito mais ampla, ela vai nos possibilitar ter a coragem e abraçar ao desiderato de mergulharmos na carne, mas não com a postura dos vingadores para fazer mal a Julinda, mas para os restabelecimentos de uma lei e de uma ordem íntima, uma integridade íntima. E aí a gente percebe, neste caminho de seguir de humildade, a gente vai se reconhecer filho de Deus, numa percepção que vai naturalmente nos libertar das questões do orgulho e ampliar as nossas possibilidades. Se nós pudermos também trazer nesta mesma passagem, nesta fala de Bezerra, traríamos a segunda bem-aventurança, referente às lágrimas, ao choro, às questões dos bem-aventurados, os que choram. Mas os que choram e que entendem por causa da questão aflitos, não com raiva de Deus, porque, caso contrário, não seriam consolados nesta justiça que sempre acolhe, nos esclarece e proporciona sempre a ajuda. Então, neste segundo passo das lágrimas, o orgulho diminui, conseguimos verdadeiramente mostrar as nossas emoções, a dor pode até se manifestar de uma forma muito mais saudável, mas ajudando a cura, a uma cura real, para angariarmos uma maior espiritualidade. E aí não ficamos mais presos nas questões do justiceiro, do orgulhoso, da dor que se transforma naqueles sofrimentos inenarráveis em busca de justiça. Agora a dor é diferente. Ela, logicamente, se manifesta, mas não nas questões de um sofrimento eterno. Não passa a ser diferente. A gente chora, lógico que dói. A gente se dá conta até do nosso passado. Quando a gente viu ali Manuel Alfredo, que nós fomos os algozes do passado, toda esta dinâmica passa a ter um maior sentido dentro de cada um de nós. E a fala de Bezerra ganha expressão e ganha sentido. Uma vez introjetando talvez essas duas bem-aventuranças, eu posso passar talvez para um terceiro passo. Eu começo a me apaziguar intimamente. Falamos então talvez de mansidão, talvez evocando a outra bem-aventurança, quando fala de bem-aventurados os brandos, os pacíficos, os mansos, herdando a terra dos seus próprios corações. Aí, essa mansidão, essencial para que a gente possa seguir um caminho de amar mais, de perdoar mais. Olha aí a caridade como é entendida por Jesus, né? E quando a gente passa a perceber isso, mesmo quando a gente tem a mágoa, porque é um processo que vai se diluir aos poucos, a gente não se agarra na raiva como uma reação, não como uma ação. A raiva, esse sentimento muito primitivo, que está ligado desde as nascentes do reino animal, numa tentativa de manter a integridade física e que permeou ao longo dos reinos, alcançando no estágio hominal, mas agora com outro sentido.
ela pode até permanecer, ela pode até permear, mas não permanecer, pois ela se torna destrutiva e alcança, sem dúvida, as conexões com outros do mesmo naipe, que são os comparsas do passado. Tudo isso passa a ter toda uma dinâmica fantástica. A agressividade deixa de existir e os processos mais sublimes tomam uma nova postura dentro da própria criatura. Indo, talvez, por uma quarta etapa, podemos falar de uma justiça, não da justiça baseando-se na lei de Talião, como Bezerra nos fala, uma justiça que é a justiça divina. Quando a gente vai ali na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando a gente vê a lei de justiça, de amor e de caridade, que é como se fosse uma só lei, elas não estão dissociadas, porque eu não posso ter caridade se eu não tenho a justiça divina. Eu não posso ter o amor como elemento central se esses dois vetores, justiça e caridade, não estão apontando para esta vertente que nos impulsiona a amar, já na verticalidade, buscando o divino. Então, este quarto passo, invocando esta bem-aventurança ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vai nos falar que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a justiça divina, buscando uma inteireza dentro da gente. Porque quando a gente sai do eixo, nesses movimentos de dor, de ódio, de raiva, a gente perde o centro. E perdido o centro, eu anseio por uma justiça que possa me auxiliar. Num primeiro movimento, a raiva, o ódio, talvez o animal do passado que ressurge da condição ainda humana, mas não se dando conta de que a proposta é da angelitude, não é mais do animal. Então, nesse intermeio entre animal e angelitude, eu não sei como me comportar, ainda não saciado, provoco simplesmente as questões da desforra, do ódio, da raiva, não percebendo que eu fui também um algoz lá atrás, infringindo a lei, derrogando uma lei que me busca, me auxilia, me convida a uma verdadeira inteireza. Tudo isso a gente vai perceber, e até que a gente vai encontrar ali na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde é que está a lei de Deus? Na consciência. Quando eu desvelo, desintegro, desvio desta lei, é natural que o sofrimento nos venha, no caso do Ricardo. E aí, partindo talvez para um último passo, a misericórdia. Eu chorei, eu tive a humildade de reconhecer, eu chorei, eu busquei a justiça, eu busquei a brandura, agora eu já estou numa posição de distribuir o meu coração, a misericórdia, indo para esta bem-aventurança. Bem-aventurados, já estes que conseguem distribuir o seu próprio coração, a misericórdia, porque da mesma forma vão receber esta misericórdia do Altíssimo e das circunstâncias, nos convidando a uma proposta muito mais feliz. A misericórdia, então, é a base do perdão. É a capacidade de sentir pela vida de forma muito mais profunda. Vai nos conectar com o nosso coração e com o coração divino, com o coração de Jesus. Esta experiência que vai aos poucos transbordando dentro da gente, vai nos buscando as essências mais profundas e emocionais, e aí a gente vai percebendo que sem esta misericórdia não lograremos muitas vezes alcançar os principais passos de libertação. Então, nós vamos perceber que nesta tentativa de emular esta fala de Bezerra, nós poderíamos, dissecando-a, trazer as questões da humildade, do choro que ainda existe, do pranto, mas da mansidão que Bezerra convida a Ricardo, para que uma justiça verdadeira seja alcançada,
com uma misericórdia distribuída de uma forma inimaginável. Há uma forte conexão nesta fala de Bezerra entre os ensinamentos do Cristo e aquilo que Kardec nos traz, ratificando e elucidando tudo que Jesus nos trouxe. Kardec sugere, então, 3 movimentos da alma para que a gente possa alcançar o perdão. Ele nos fala de humildade, que está ligado, é diretamente proporcional ao arrependimento. Ele nos fala das lágrimas, do choro, diretamente proporcional às questões da expiação, das dores, mas ele nos fala da misericórdia, ligado à questão da reparação. E aí a gente vai vendo que nesta dinâmica do doar-se, do perdão, de se integrar em níveis mais elevados de amorosidade, a gente percebe que tudo isso faz parte do convite inalienável, este convite que não há mudança na lei divina. Talvez seja por isso, numa fala muito bela que num livro de Alberto Almeida, quando fala o perdão como caminho, o caminho do perdão. Eu estou com o livro aqui na minha frente, e ele tem umas falas muito belas quando menciona as questões do perdão, e no final desse capítulo 5 ele fecha: alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a recompensa, é grande a vossa recompensa. Ele faz uma alusão às questões do evangelho, das bem-aventuranças, ali no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, falando, e esse trecho da fala de Bezerra, quando se dirige a Ricardo, quando traz a explicação fantástica da lei de causa e efeito, numa síntese absolutamente especial, nos falando que o olho por olho, o dente por dente da antiga lei de Italião não tem mais sentido. Ele é, então, pela proposta de Jesus, substituído pelo amor na fala de Pedro, que cobre uma multidão de pecados. E Bezerra fala que ninguém deve, portanto, nada a ninguém, senão a própria vida, na qual todos nós estamos mergulhados. Quando nós fazemos mal a alguém, é a nós mesmos que nós fazemos, porque estamos rompendo, malogrando, complicando-nos de uma forma que nenhum de nós consegue imaginar. Essas são as nossas considerações. E agora vamos ouvir a nossa querida Tânia, que vai trazer outras tantas elucidações e aprofundamentos. Obrigado, Marcelo. Então, agora vamos passar a palavra à nossa querida Tânia. Queridos amigos, coordenadores, João, Marcelo, é uma alegria poder compartilhar esse espaço reflexivo com vocês. E aos queridos amigos e irmãos que nos acompanham em mais uma noite de estudos, um estudo do capítulo 28, que é intitulado Os Trabalhos de Recuperação. Eu queria iniciar trazendo um trechinho de que Filomeno traz neste capítulo, que é a partir deste trecho que eu vou dar seguimento às minhas reflexões. Quando ele diz assim: aqueles largos minutos de intercâmbio psíquico e perispiritual com o médium beneficiaram expressivamente o irmão de forma alterada, diminuindo, ao mesmo tempo, a ferocidade acumulada e as densas vibrações da auto-hipnose, bem como das induções negativas de que o mesmo fora vítima durante anos. Então, este é o texto disparador para que a gente possa estar refletindo dos benefícios que o intercâmbio mediúnico vai estar proporcionando ao espírito que se encontra em sofrimento. Nós sabemos que todo esse processo de intercâmbio ele é possível porque existe o corpo fluídico, que é o perispírito, tanto em encarnados
quanto nos desencarnados. E a substância que compõe este perispírito, ela é retirada do fluido universal ou fluido cósmico, que é a forma que vai dar a forma, a alimentação a este corpo espiritual, que é o intermediário. E aí, quando nós vamos lá em obras póstumas, Allan Kardec ele vai nos dizer que o perispírito ele é mais ou menos etéreo, ou seja, ele tem o componente do espírito espiritual, ele tem o componente que alimenta o corpo, por isso ele é o envoltório semimaterial. E isso vai ser de acordo com os mundos e o grau de depuração do espírito. Na medida que está mais evoluído, menos terá necessidade deste envoltório que dá a sua apresentação. E aí, quando nós falamos de comunicações mediúnicas, o perispírito ele vai desempenhar um papel fundamental, porque ele é o órgão que vai fazer a transmissão das sensações. E acontece que é o que nós sabemos, em verdade, o perispírito do espírito vai se expandir com a expansão do perispírito do médium, então há este choque anímico que vai produzir a comunicação. Então, o perispírito, ele serve de intermediário ao espírito e ao corpo, porque ele é, de fato, este órgão que vai estar transmitindo todas essas sensações. Então, aquilo que vem do exterior, o corpo vai receber a impressão e o perispírito transmite ao espírito, que é o ser sensível, é o ser inteligente, que recebendo esta sensação, ele vai responder à impressão. Agora, quando este ato é da iniciativa do espírito, nós podemos dizer que o espírito quer e aí vai transmitir através do perispírito o que o corpo vai estar executando. Então, durante a comunicação mediúnica, o perispírito do espírito capta, do médium, capta os fluidos do espírito que vai se comunicar. E esses fluidos, quando o médium capta, vai estar provocando nele sensações. Essas sensações podem ser boas, quando se trata de um espírito mais elevado, ou pode não ser uma boa sensação. E isso de acordo, certamente, com o grau evolutivo. Então, estas sensações e estas percepções, elas vão estar variando em tipos e em graus, porque vai depender desta organização perispiritual e da maior ou da menor facilidade como vai ser possível operar a combinação desses fluidos. Então, também nós sabemos que em todo o processo de comunicação mediúnica há uma lei de sintonia, há uma afinidade que pode ser estabelecida por uma maior simpatia, uma menor simpatia do médium com relação aos espíritos que encontram nele essa força fluídica necessária para o processo das comunicações. Então, quando esses fluidos eles vão atuar sobre o perispírito, ele vai ter uma reação sobre o organismo material que se acha em contato com as moléculas do corpo. E aí, quando nós buscamos Allan Kardec em A Gênese, ele tem um capítulo, que é o 14º. Este capítulo ele vai tratar dos fluidos e aí das obsessões e vai estar dizendo para nós que se essas emanações elas são de boa natureza, o corpo ele vai apresentar uma sensação de bem-estar. Porém,
se esses fluidos eles não são bons, o corpo também vai estar captando estas impressões. Então, com isso, nós vemos que o médium ele vai ser o intermediário vai ser o intérprete deste pensamento e desta vontade que o espírito emana. Vejamos no estudo em tela deste capítulo, Ricardo trazendo todas as suas impressões, aquilo que ele adotou como a sua aparência, a sua raiva, o seu ódio. Então, tudo isso vai ficar impregnado, vai ficar cristalizado. E aí, quando esse médium capta as vibrações deste pensamento e da vontade do espírito, que vai se comunicar através dele, por ser o intermédio, é como se existisse um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia. E na extremidade deste fio, alguém vai, que é o ser inteligente, vai receber e vai transmitir, e vai fazer essa transmissão. Então, quando nós fazemos uma análise desses valores anímicos, tanto da faculdade no processo de comunicação dos espíritos, qualquer que seja o plano, esteja ele encarnado ou não, nós não podemos perder de vista que cada um carrega em sua mente todas essas impressões, tanto aquele que vai transmitir a mensagem, que é o espírito, quanto o receptor, que é o médium. Então, em qualquer posição mediúnica, a inteligência do receptor, que é o médium, que vai captar estas impressões do espírito, está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que ele vive. Por isso que se fala que em toda a comunicação mediúnica há um componente anímico, porque apesar de captar estas mensagens, estas sensações, aquilo que o espírito está a transmitir, por outro lado, tem o que o médium carrega de si e que nem sempre ele consegue ser bem fidedigno naquilo que ele está percebendo e captando do espírito comunicante. É claro que a educação mediúnica ela vai estar favorecendo ao médium, cada vez mais está diminuindo este componente anímico para que cada vez mais ele seja fiel na interpretação da mensagem. E a inteligência daquele que é o espírito que vai trazer as suas impressões, ela também está sujeita aos seus pensamentos e interpretações daquilo que ela é capaz de produzir. Quando nós buscamos o livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, através do espírito André Luiz, nós temos lá no capítulo 1, que é intitulado Estudando a Mediunidade, André Luiz dizendo que a mente ela está na base de todos os fenômenos mediúnicos. E alguns até comparam, né, o nosso mundo mental a um espelho, pois nós estamos refletindo neste espelho as imagens daquilo que nos cerca e nós também arremessamos na direção do outro as imagens que nós também criamos. Então, nós não podemos fugir desta lei de atração. Somente vamos retirar claridade, beleza, se em nossa mente vibrar esta beleza, esta claridade, no espelho que vai refletir a nossa vida íntima. Então, não adianta, né, querer mascarar um processo que, em nossa mente, tudo está sendo visto, porque está
ao nosso redor. E é claro que a lei das afinidades, ela vai, de fato, atuar neste processo de comunicação mediúnica. Inclusive, os benfeitores espirituais, que são os responsáveis por todo aquele trabalho que é desenvolvido, são eles que saberão identificar no tipo de comunicação que precisa acontecer, quais são os médiums que têm ressonância, afinidade, porque isso facilitará o processo de intercâmbio mediúnico. E aí, quando nós pensamos, nós encarnados, naquilo que estamos a vibrar, a cultivar no nosso dia a dia, será que a todo instante os nossos pensamentos e as nossas ações, elas estão na direção de uma vida digna? E tudo isso nos mostra a responsabilidade de um preparo para que possamos fazer a nossa viagem de retorno sem comprometimentos com as leis que vão estar atrasando e nos deixando em estados de perturbação, porque quando nós desencarnarmos e fizermos essa viagem de retorno, os nossos desculpem, os nossos pensamentos, eles vão estar presos às situações, às pessoas e às coisas da Terra, àquilo que estávamos vibrando antes desse retorno. E a depender do que estávamos a fazer, das nossas vibrações, nós poderemos estar desencadeando um processo de perturbação, de sofrimento, que no além-túmulo vai nos direcionar para um processo de comunicação mediúnica. Então, a nossa mente, ela continuamente, ela vai se manter presa a todos os interesses, quase sempre, em sua maioria, de natureza inferior. Pensamentos que se cristalizam, muitas vezes doentios, nestas paisagens inquietantes, que são exatamente aquelas que nós estamos vivendo. E aí, quando nós voltamos ao capítulo anterior, qual era a postura de Julinda? De rejeição a receber Ricardo, porque ela trazia muito vivo aquilo que tinha sido a sua vivência. Então, ela manifestava que não o aceitaria. Ricardo, por sua vez, traz o seu sentimento de rejeição, porque já houve o aborto uma vez. Então, observem o quanto o processo da comunicação mediúnica, reunião que acontece no mundo espiritual, no que estamos tratando do capítulo em tela, da importância deste processo para poder diminuir esta carga de ódio, de raiva, de mágoa que o espírito carrega. E como Marcelo falou muito bem, a respeito deste perdão e do amor que precisa viger para poder amenizar estes sentimentos que estamos a vibrar e que são contrários às leis divinas. Então, André Luiz, ele estava em observação numa reunião mediúnica onde os espíritos que foram levados àquela reunião, o mentor informou que todos aqueles espíritos, eles traziam consigo os sofrimentos e cada um vibrando um sofrimento que era semelhante e outros que se diferenciavam. Mas tudo isso era decorrente dos estigmas, dos erros que cada um se entregou
quando esteve na experiência do corpo. E a doença, muitas vezes, que é decorrente deste desequilíbrio moral, ela vai seguir marcada no perispírito, que é justamente o corpo espiritual alimentado por estes pensamentos que geraram aquela condição e que vão persistir após a morte do corpo. E aí André Luiz vai perguntar ao benfeitor se o espírito, durante a reunião mediúnica, ele vai adquirir melhoras positivas, e é claro que nós sabemos, e o instrutor vai responder a André Luiz que sim, vai melhorar com aquele processo da comunicação, porque ainda, aí é uma fala minha, ainda que naquele diálogo o dialogador ele não se expresse atendendo às potenciais necessidades do espírito, o próprio choque anímico já produz um benefício em torno de 30% nessa descarga das energias animalizadas que o espírito está apresentando. E o próprio processo da comunicação vai fazer com que essas orientações o espírito possa estar assimilando ideias novas, ele passa a refletir e a trabalhar em cima destas ideias, ainda que isso se processe de maneira mais lenta, mas vai aos poucos melhorando essa visão interior e estruturando os destinos a que todos nós estamos fadados, que é a plenitude. E aí o benfeitor vai dizer para André Luiz que a renovação mental é a renovação da vida. E aí, como é que se processa este intercâmbio mediúnico? Aí vamos falar brevemente, porque isso certamente vocês já acompanharam em outros momentos, mas para que a gente possa estar solidificando este processo do intercâmbio. Há o emissor, que é o espírito, o receptor é o médium. Então, a assimilação das correntes mentais ocorre em todos os processos mediúnicos. Então, vamos pensar que o encarnado nós podemos estar comparando a um aparelho que vai ser um receptor de ondas. Então, a emissão mental do espírito vai condensar o pensamento e a vontade, envolvendo em uma quantidade de raios, que são as emissões destes pensamentos, que vão alcançar o interior. De que maneira? Primeiramente, pelos poros, que são as antenas sobre as quais estas ondas adquirem o aspecto de impressões. Impressões que, a princípio, são fracas, são indecisas. Então, essas impressões elas vão se apoiando no corpo espiritual, que vai funcionar como se fossem condensadores e vai atingir os cabos do sistema nervoso do médium, que vai desempenhar um papel importante como se fosse bombinas de indução. Então, vem o pensamento do espírito, penetra por esses poros e vai promover um choque elétrico. Então, há uma condução de energias para que vá tendo início o processo da comunicação, que não se dá somente quando o médium começa a falar. Então, vai se acumulando, vai reconstituindo no cérebro do médium, onde nós possuímos centros motores, semelhante a um teclado de ímãs, que são ligados uns aos outros e vão estar nesse processamento das ações e reações mentais que vão determinar a vibração pelo pensamento e pela palavra. Então, o encéfalo é justamente essa poderosa
estação emissora e receptora, e a boca vai ser o alto-falante. Então, esses estímulos que são emanados pelo espírito, também pelo mecanismo das mãos, dos pés, ou pelas impressões dos sentidos e dos órgãos, como condutores, eles vão ser processados pela mente do médium. Então, este enfermo espiritual, ele se liga ao médium por esta corrente nervosa, que vai estar informada de todas as necessidades daquilo que ele quer expressar. E aí o espírito, ele se apossa temporariamente deste órgão vocal, pensando em termos de psicofonia, seria da mão, no caso da psicografia, e aos poucos vai tomando conta deste mundo sensório, que vai conseguir enxergar, ouvir, raciocinar, com algum equilíbrio por intermédio dessas ondas do médium. Mas como o comando é do médium, com firmeza e com vontade, como ele é um enfermeiro espiritual, a princípio, ele concorda com todas aquelas emanações, mas ele vai fazer uma avaliação no sentido de se tem alguma inconveniência no vocabulário que ele está captando, ele não vai reproduzir aquele vocabulário. Então, tem uma corrente nervosa que fica em alteração, porque é o sistema nervoso do médium que se altera, mas ele, consciente da sua faculdade, ele vai fazer a avaliação daquilo que vai estar sendo o transmissor. Então, este impulso mental do espírito vai repercutir no médium. Então, às vezes, a gente ouve a expressão como se fossem verdadeiras marteladas. Então, em geral, como o espírito em sofrimento, ele tem um nível evolutivo que é inferior ao do médium, que está procedendo, sendo intérprete da comunicação, o médium tem condição de fazer esta avaliação. Quais são aqueles propósitos, quais são os impulsos. Então, se o médium cai o seu padrão vibratório e se iguala ao espírito, talvez o amparo, o socorro não seja o quanto deveria estar acontecendo naquele momento. Então, o médium, ele precisa estar educando a sua faculdade para a preservação da ordem, do respeito na assistência aos desencarnados, a ponto de aquela manifestação ela não causar nenhum tipo de impacto negativo no ambiente e atender à demanda daquele espírito que se comunica, que nós sabemos que ao redor dele tem um conjunto de espíritos que trazem as suas inquietações semelhantes àquilo que está sendo dito e que também serão beneficiados com as palavras que lhes serão dirigidas e no conjunto do ambiente, nas vibrações que os assistentes estarão emitindo para que a espiritualidade possa, através daquele processo, estar canalizando os recursos indispensáveis para o atendimento a todos que estão ali presentes no ambiente. Então, essas seriam as nossas considerações a respeito deste pequeno texto que nós selecionamos e que traz, né, os benefícios deste processo e nos remete à necessidade de estarmos nós que integramos a reunião mediúnica, não somente no plano físico, porque nós sabemos que durante o sono também participamos de reuniões no mundo espiritual, que possamos cada vez mais nos esforçarmos para que, estudando a faculdade, possamos oferecer o melhor no trabalho mediúnico. Obrigado, Tânia. Sim, excelentes recomendações para os participantes das reuniões mediúnicas.
temos que estar sempre atentos, sem dúvida, e sempre estudando. Então, agradecemos a todos pela participação, desejamos uma ótima semana e convidamos para nos reunirmos novamente na próxima semana, quando estudaremos o capítulo 29, Mecanismos de Recuperação. Então, que Deus abençoe a todos e que tenham uma ótima semana.